Boa noite, pessoal. Boa noite, Consul Pintura em Tecidos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo hoje. Na realidade, nem sei o que eu vou pintar aqui, mas eu vou fazer alguma coisa. Antes, porém, muito obrigada pelas pessoas que estão inscritas no canal. Muito obrigada mesmo. São quase 4.000 inscritos. Rumo aos 4.000, vamos lá? Compartilhe, deixe seu comentário, deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito, para que a gente possa chegar aos 4.000 inscritos. Deus abençoe a todos, tá? Compartilhe nos seus grupos, compartilhe para alguma pessoa que você acha que vai gostar desse conteúdo, ok? Eu sou a Consul do canal Consul Pintura em Tecidos. Antes de começar qualquer coisa, desculpa, eu quero falar alguns nomes aqui. As pessoas estão interagindo comigo. Pegam o meu WhatsApp e mandam um oi para mim, mandam mensagens, mensagem de apoio, de incentivo. Muito obrigada, agradeço muito a todos e todas que estão interagindo no canal. Muito obrigada mesmo. Olha só. Queria agradecer para as pessoas que fazem comentário. Vou falar algumas pessoas e sempre nos vídeos vou falar mais, tá bom? Jaciara, de Cambuí, Minas Gerais. Selma, do Rio Grande do Norte. Ela é do assentamento Santa Terezinha, do município João Câmara. Edilene Vieira de Souza. Ela é de Vilhena, Rondônia, lá no Amazonas. Hilda Maribel, a Neca, de Viamão, Rio Grande do Sul. A Cícera, oi Cícera, a irmã Cícera, olha só, São Félix do Xingu, lá no Pará. Tudo bem, Cícera? A Lenilda Albuquerque, Camila Rabelo, a Ileana, que mora aqui em Araucária, pertinho de casa. A Sara Jane Peixoto, oi Sara Jane, vou procurar melhorar sempre a posição das minhas mãos, o posicionamento da câmera, tá bom, amiga? Deus te abençoe sempre. Sinal que você está vendo meus vídeos, está vendo meu canal, tá bom? Deus te abençoe. Vou procurar melhorar mais, sempre, tá? Eu sou muito leiga. Faz 2 meses e alguns dias só que eu comecei a fazer isso. E realmente ainda estou precisando melhorar mais ainda nesse negócio de posicionar a câmera, de filmar. Mas eu vou melhorar, tá? Eu vou procurar melhorar sempre, porque melhor é sempre possível. Sara Jane Peixoto. A irmã Socorro, oi irmã Socorro. Beijão. A Wanda, irmã, como que a irmã tá? Deus abençoe, tá? Forças, forças, muita forças, porque Deus é contigo sempre, amiga. Wanda, vamos lá, amiga, vamos pintar cada vez mais. Ana, da Ana Pinturas e Vlogs. Ô, minha amiga, tô contigo e não abro. Laura Caleb. A Roseli de Lima, que mora em Santa Catarina, ela foi minha aluna muitos anos atrás na pintura. Muito tempo. E olha só, me encontrou no YouTube. E mais muitas outras pessoas que eu vou sempre falar o nome, tá bom? Beijão a todos. E quem eu não falei, sinta-se abraçado e beijado. E eu sou muito agradecida por vocês estarem interagindo e estarem gostando e vendo esses vídeos, tá bom? Vamos lá? Eu tava pensando de fazer umas flores com um jarro. Minha aguinha acabou e eu tô tossindo. Vamos lá? Então, para fazer essas florezinhas, sempre que eu vou riscar um pano, quando eu não sei que flor eu ainda vou fazer, eu faço assim. Eu posiciono bem no meio, alguma coisa redonda, né? E marco aqui. No caso aqui, eu acho que eu vou fazer... Não sei se eu faço flores do campo. Acho que eu vou fazer umas flores menor para fazer rosa e crisântemos. Aí eu marco assim. Dá pra ver? Acho que não dá, né? Deixa eu fazer mais forte.
Agora deu, né? Eu faço essas rodinhas. Faço 3. Faço umas folhas. Folhas. Aí aqui vou fazer mais. Aí marquei. Não sei que flor que vai sair aqui, mas eu marquei. Mas eu quero fazer um jarro, alguma coisa do tipo aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou desenhar aqui na minha peça. A alça geralmente eu faço só um risquinho, porque depois, na hora de fazer, eu faço mais. Aí já vou colocar aqui mais uma folha. Um botãozinho. Mais 2 folhinhas desse lado. Será que tá aparecendo? Tá, né? Aqui. E mais um botãozinho. E uma folhinha aqui, pra encher um pouco o espaço. Depois, se eu decidir não fazer barrado pintado, esse aqui eu não vou fazer. Esse eu vou fazer a bainha e vou fazer crochê. Então, eu vou pôr folhas aqui. Pode pôr folhas à vontade. Eu marco, né, a nervura da folha pra... Porque às vezes tem alguma flor que é meio comprida, assim, daí pra eu não me perder. Então vamos lá. Fiz aqui. Aí vamos definir que flor que a gente vai fazer. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pôr aqui rosa. Uma, duas, três pétalas. Daí, mais uma aqui e uma aqui. Aqui, eu acho que eu vou fazer um crisântemo. Aqui vai sair mais uma rosinha. Então, tô com a mão na frente, né? Eita! É que eu sou canhota, gente. Ai, desculpe, tem uma coisinha... Aqui o bichinho do... tá na minha garganta. Aí, então, aqui eu vou fazer... um crisântemo. E aqui... Agora aqui tá dando pra enxergar melhor, né? A pétala central, primeira lateral, segunda lateral, a terceira, e o resto aqui não aparece porque tá embaixo da folha. Vamos lá. Como eu tô querendo fazer em tons neutros... Como eu tô querendo fazer em tons neutros, eu vou fazer a sombra com o camurça, vai ficar meio escurinha. Rodando o pincel. Já vou deixar aqui um pouquinho da minha... meu clareador, que eu diluí um pouquinho no vidro. Ah, esse negócio de misturar clareador com água, aí acaba secando umas beiradinhas. Ô, Tendel. Ixi, Tendel, falei Tendel? Eu sigo uma crocheteira no YouTube, a Vânia, e ela fala de Tendel. Então, vamos lá. Sombra. Começa mais forte perto do desenho e vai clareando.
E pegando só a sujeirinha do pincel. Deixa eu fazer desse lado aqui, do lado esquerdo, porque como eu sou canhota, eu acho que aqui vai ficar melhor. Rodando o pincel, rodando. Bato aqui e já bato na própria tampinha para tirar o excesso. E vamos rodando o pincel. Pincelzinho Pituá, 803, número 8 da Tigre. Tá quadradinho assim, porque ele já gastou. Ele tá bem gasto de tanto esfregar no tecido. Começa no cantinho. E daí vai esfumaçando pra fora. E vai ficando mais claro. Deu uma molhadinha lá no clareador. Vou dar só uma uniformizada aqui. Um pouquinho de tinta, cantinho. Pegar minha tinta branca, siena, ocre ouro. Não tô achando meu marfim, então vai o areia mesmo. E o sépia. Gente, acho que eu vou fazer uma pintura de Natal qualquer hora, viu? Eu sei que não tá muito na época, mas ando com uma vontade de pintar um Natalzinho. Então vamos lá pra jarra. Vou começar do branco. Meu pincelzinho tá sujo do camurça, mas não tem problema não. Eu tenho um branco que é mais diluidinho. Aí, ó, tá mais molinho esse. Ai, que tudo de bom. Nessas beiradas desses vidros aqui, tudo sujo de tinta. É desse jeito, gente. A gente vai usando. Deixa eu deixar aqui o que eu vou usar depois. Então, vamos lá. Acho que eu vou usar um pouquinho desse... Espero que esteja bom assim, gente. Então, vamos lá? Vamos começar. Vou pegar, vou trazer o branco aqui no meio, é onde eu vou deixar como se a luz estivesse do meio, mais para o lado direito. Então, vou deixar ela um pouquinho mais aqui desse lado. Eu coloco a tinta e vou rodando o pincel. Esfolando a beiradinha dessa tinta, olha só. Coloquei a tinta, agora com o pincel bem de leve, eu vou rodando o pincel, trazendo essa tinta mais para fora da onde eu passei, mais para a lateral da jarra. Olha só, ela vai ficando esfoladinha a tinta. Aqui ela tá no meio bem cheia, bem besuntadinha, ó, dei uma molhadinha com o clareador só aqui no meio. Não passa o clareador antes não, porque vai dar mancha, tá? Então, passei o branco aqui no meio e vim pra cá. Lembra dos movimentos? O movimento de rotação e translação da Terra, o movimento que a Terra gira em volta do Sol e o movimento que a Terra vira em volta do seu próprio eixo. Aí o que acontece? Você vai trabalhando bem uniforme essa beiradinha. Essa beiradinha que ficou esfoladinha,
É bom porque agora eu vou entrar com a outra tinta que é um pouquinho mais escura, que é o camurça. Então, nesse pedaço que tá bem esfoladinho de tinta, é onde eu vou começar com o camurça, rodando o pincel. Rodando. E levando para fora, da mesma maneira do branco. Aqui mais fortinho e para fora mais leve e sempre rodando o pincel. Da mesma maneira que do outro lado. Pincelzinho praticamente em pé, eu começo colocando a tinta aqui, ó, e rodando o pincel bem rapidinho. Nessa parte que tá mais esfoladinha da tinta branca. Aí, o que acontece? O camurça está se misturando, se fundindo com a tinta branca, mas não vai deixar aquele risco que fica embaixo, né? Como se fosse aparecendo tão aparente a divisão das tintas, aonde para o branco, e daí aparece aquele risco. Aí o que acontece? Você vai trabalhando, vai rodando, aí você pode rodar um pouquinho para dentro, para dar uma esfumaçadinha, mas não perca essa parte clara do brilho, certo? Aí nós vamos colocar o camurça. Coloquei o camurça na tampinha. Pincel Pituá 803 da Tigre. Lembrando que eu uso esse porque é o que eu tenho. Mas tem pituá de outras marcas, tem pituá da marca Condor, tem pituá da marca Castelo, né? Essas outras marcas de pincéis começaram, não que elas não existiam antes, mas começaram a ter mais ênfase agora, né? Com mais vídeo, com mais pessoas usando e pintando, que bom. Eu esperei por isso, a pintura em tecido ser difundida muito, muito, muito. Fico contente. É isso mesmo, a gente tem que pintar e colorir o mundo. Daí, vamos trazer aqui na beiradinha. Cuidado para não passar fora. A mesma regra com o pincelzinho chato. Eu trabalho mais com a tinta de um lado do pincel e o lado com tinta fica voltado para fora, porque o que você vai fazer? Você vai dar o acabamento. Olha só. Eu pinto rapidinho, passo rapidinho essa jarra. Mas, porém, eu não aperto o pincel, eu não fico forçando o pincel no tecido. Você tem que estar mais ou menos com o peso da mão, sem calcar muito o pincel no tecido, porque senão a tua tinta atravessa a trama do tecido, vai lá pro outro lado e você não consegue fazer ela dançar. Olha só, andar mais. Vou colocar aqui um pouquinho de tinta, ó. E olha só, rodando com o pincel bem de leve, o que eu vou fazendo? Olha, eu vou trazendo essa tinta pra dentro. Vamos ver se eu tenho um pincelzinho. Uma brocha aqui. Antigamente eu usava muito essas brochas. Mas depois que eu conheci os pituá, não sei se essa brocha minha, acho que ela não vai prestar pra fazer isso agora não, porque ela tá com tinta marrom grudada, seca aqui, mesmo que foi lavada. Vamos ver se vai dar certo. Pra fazer o que eu falo de varrer. Olha só. Eu faço isso, já tá dando uns pedacinhos. Uniformizar, pra uniformizar.
Mas não tá legal com essa brocha, não. Vamos com esse aqui. Varrendo a tinta para ela se fundir uma na outra, olha só. Sim. Agora a gente vai para aquela beiradinha lá em cima da jarra. Aqui. Com o pincelzinho em pé, tinta só de um lado. Marrom ou rústico. Ou sépia. Sépia é uma cor legal pra gente usar. Ou rústico. O rústico, ele é mais avermelhado. O terra queimada e o jacarandá é um tom de marrom mais avermelhado ainda, né? Quase que se assemelha ao vinho. Agora, o rústico, olha só, ele é um marrom, mas ele é mais avermelhado. O sépia, ele é assim, como se tivesse um verde muito escuro e preto junto. Tenho pra mim que o sépia é feito de verde oliva com preto. Vou fazer o teste qualquer hora. Mas por enquanto vamos pintar, né? Aí vamos fazer aqui na boquinha da jarra a sombra. Tinta de um lado só do pincel. Pincelzinho aqui nessa beiradinha em pé. Trazendo, varrendo a tintinha pra dentro. Eu com a mão na frente. Agora tá melhor? Tá. Ó. Trazendo muito pouca tinta, porque marrom é uma cor assim que já... Esse é o rústico, né? Um tom de marrom. É uma tinta que já atende a necessidade da gente. Vamos lá, aqui. Agora aqui a tinta vai ser pra fora. E vamos trazer ela varrendo pra dentro. Vamos fazer aquele friso da beiradinha da cerâmica. Vamos ver se eu consigo. Sim. Será que dá? Eu passo a tinta com o pincel, limpo o pincel no pano e depois eu venho varrendo essa tinta. Olha só. Daí nós vamos colocar uma luz. Aqui em cima, com a minha mão na frente, né? Tem uma pelota de tinta aqui, eita! Vou ter que dar uma reformadinha na beiradinha de cima, porque... É o costume da gente, ou o mau costume, de usar esses pincel, que eu uso esses pincel grande. Aí, uma escapadinha que dá, vai pra fora. Uma luzinha. Escutei a buzininha da moto aí. Os entregadores com esse frio. Tá um frio e chuva aqui em Curitiba, gente. Os entregadores fazem a festa, porque o povo compra de tudo pelo iFood, por esses aplicativos de coisa de comida. E o pessoal da moto tá entregando, olha, de monte. Esse frio, só a comidinha assim, né? Agora eu depois vou fazer uma sopinha. Porque tá frio. Gente, como tá frio. Olha só, pessoal.
Deixa eu dar mais uma esfumaçadinha nessa sombra aqui. Meu pincel tá sujinho dessa tinta aqui do rústico, mas não tem problema não. Então, vamos lá, vamos fazer a alcinha. A alcinha, nessa voltinha aqui, eu faço primeiro essa voltinha aqui. Essa voltinha de baixo. Peguei um pincelzinho que tá meio duro, com um gruminho de tinta. Aí. Tá vendo? Eu fiz só um risquinho só para saber aonde vai estar a alça da jarra, né? O cabinho da jarra. Porque eu vou fazendo, modelando ela na mão. Pinturinha jogada, né? Rápida, só que a jarrinha já não é tão rápida, porque pra gente poder fazer a sombra, a luz, pra ficar bem bonitinho. Dá pra ver aí que eu tiro o excesso de tinta na outra mão? Com isso, minha pele tá ficando toda manchada. 40 anos pintando praticamente, passando tinta nas mãos e nos braços. Eu vejo o pessoal pintar hoje em dia, né? Meu Deus, tanta gente jovem, tanta gente bacana pintando tanta coisa linda. Gente, quando eu comecei a pintar, essas pessoas não tinham nem nascido. Eu não imaginava que isso seria uma arte, um artesanato tão difundida como é hoje. Muito bom mesmo. É sinal que vale a pena a gente persistir com as coisas. Olha só. Uma luzinha só para só. Agora vamos aqui fazer do jarro. Eu vou começar aqui nessa partinha aqui da cintura, do pescocinho dele. Uma sombra. Uma pequena sombra aqui, depois a gente retoca fazendo uma luz, tá, gente? Uma sombra aqui. Aí, nós vamos rodar o pincel. Pra fazer essa parte ficar mais acinturadinha, como se tivesse mais funda. Rodando o pincel. Coloca a tinta e vamos rodar o pincel. Depois, quando eu colocar a luz, vai dar o efeito aqui. Sim, olha só como tá ficando. E aí, um pouquinho aqui, pra dar a impressão de que o jarro tá bem barrigudinho, bem redondo. Tipo uma moringa.
E vamos dar o sentido do abaulado. Para dar o sentido do abaulado, você vai pôr a sombra. Que eu vou tampar um pouquinho da bolinha do cabo, mas depois a gente refaz. E vou pôr a sombra aqui, onde as flores estão por cima, né, da pintura do jarro. Então, nós vamos fazer sombra. Vamos fazer isso aqui. E vamos trazer essa tinta pra dentro, varrendo com o pincel em pé. Sem ficar indo pra lá e pra cá. Você bate e puxa, bate e puxa. Bate e puxa. Meu marido deu uma olhadinha na porta ali quando eu ia pedir pra ele me dar uma água, ele foi embora. Viu que eu tô filmando aqui? Olha só, tá vendo? Dá esse efeito de abaulado. Não vai dar esse efeito no teu trabalho. Você não pode fazer reto. Você tem que fazer no sentido já do redondo. Da peça. Da botija, do jarro, da moringa. Olha só, tá vendo? Esse sentido meio que de meia lua. Porque você vai dar o efeito do redondo. Que fica abaulado. Abaulado. Vou falar direitinho, porque às vezes eu vejo que a gente tá vendo algum vídeo sem som, que tem as legendas. Aí a gente vê que a pessoa falou uma palavra, mas mesmo quando tá sem som, algumas coisas eu consigo entender quando a pessoa fala, né? Então, mas mesmo sem som, eu vejo que na hora de aparecer a legenda, sai o nome de uma palavra diferente do que a pessoa falou. Aí vamos dar uma definida mais aqui nessa sombra. Agora vamos definir aqui a alça, o cabinho do jarro. Dá mais uma. Definição da luz aqui. Um pouquinho de luz. Como isso aqui é uma peça rústica, ela não vai ter tanta luz, porque não vai dar muito reflexo, né? Só um pouquinho, só pra dizer que fiz. Isso aqui seria uma peça de cerâmica. Então, a peça de cerâmica é mais rústica, mais sem brilho, né? Mais fosca, então ela não reflete tanto a luz. Aí vamos fazer umas rosinhas. Acho que vou fazer a rosinha aqui com talvez um pouco de vinho. Pode ser. Na realidade, eu queria pôr um pouquinho de vermelho profundo. Mas acho que eu não tô achando o meu vermelho profundo. Ele deve estar tão profundo da caixa aqui que eu achei. Olha só que meigo. Achei. Gente, não é um tubo de tinta vermelho profundo, não, tá? É que eu fui comprar uma tinta, daí me empolguei, achei que não tinha vermelho profundo, comprei. A outra vez que eu fui, me empolguei, comprei de novo. Quando eu fui ver, eu tinha uns 6 tubinhos. Aí eu despejei tudo aqui, ó, num vidro de tinta
vazio que eu tinha, que até era de outra cor, ó, era um verde oliva aqui, para poder ficar tudo num só, para não ficar um monte de vidrinho para lá e para cá. Então, vamos fazer a rosinha? Essa rosinha... para decorar a nossa peça. Fazer ela um pouquinho maior hoje. Pôr um pouquinho de rústico aqui. Só para dar um pouquinho de sombra. E vamos lá. Deixa eu pôr mais um pouquinho de tinta branca aqui. Para não precisar pegar. Vamos lá. Tinta de um lado do pincel. O lado sem tinta. Olha só. O lado sem tinta é que nós vamos passar no tecido. Olha o lado com tinta, bem cheinho. O lado sem tinta, tá? Então, o lado com tinta para cima, o lado sem tinta para baixo, porque olha o que vai acontecer. Conforme você põe o teu pincel, olha só. A tinta sai aos poucos. E já vai dando aquele efeito, né, de degradê, de ranhuras na pintura. Olha só. Uma puxadinha. E a última pétala. O copinho. E a boquinha. Limpa o pincel. Vamos esfumaçar um pouquinho aqui. E daí a gente vai colocar mais algumas pétalas. Para dizer que tem uma... Para dizer que é uma rosa, né? Não ficou assim perfeitíssima, mas dá pro gasto. Vamos aqui do outro lado. Vamos ver se aqui dá pra ver melhor. Não ficar muito com a mão na frente, né? Pétala central, lateral da direita, lateral da esquerda. Da minha esquerda e da minha direita, tá, gente? Que é do jeito que eu tô enxergando aqui. Parece que quando eu faço de cabeça pra baixo, tentem, porque parece que quando eu faço de cabeça para baixo, parece que fica melhor, a pincelada sai um pouco melhor. Aí o copinho, o copinho e a boquinha da rosa. Sombra e algumas pétalas para dar o efeito. Lembrando, gente, não é rosa realista, não sei pintar. É uma pintura jogada. Minha amiga Cleonice que um dia falou, a tua pintura é mais jogada? E daí, menina, eu gostei da história. E agora eu chamo de pintura jogada, olha só. Porque você joga a tinta, você trabalha com a tua mão. Não tenha medo, eu sempre falo, não tenha medo de soltar a tua mão na pintura. Olha só, vou fazer uma folha aqui com um fundinho de... uma base de camurça mesmo. Olha só, isso que eu falo, sabe? Jogue a tinta, trabalhe, não tenha medo de brincar com cor, de passar o pincel. Não tenha medo, não tem problema se passou um pouquinho para fora. Alguém outro dia falou, ai, Conce, se eu fizer isso, der um pinguinho ali, assim, ó, eu pinguei.
Faz uma borboletinha, faz um botãozinho, um risquinho a mais. Enquanto tá a pintura molhada, tudo tem salvação. Olha só. Passei o camurça, né? Essa tinta é a camurça. Deixa eu terminar essa rosinha aqui, que... Dá umas pétalazinhas também. Aí. Agora eu pego esse pincelzinho mais quadradinho, né? Do cabo amarelo. Esse aqui é um 151. Eu acho que esse é o número 12. Deixa eu ver. É o número 14. Esse aqui é o 16. Esse aqui eu tenho que usar para encher o trabalho de tinta, tudo, porque ele ainda tá bem novo, né? Então, eu preciso dar uma gastadinha. Então, vamos lá? Tinta de um lado do pincel. Bate e puxa. Bate e puxa. Bate e puxa. Lado contrário. Tô achando que essa tinta vai ficar meio... Essa tinta não, essa folha vai ficar meio clara. Então, o que eu vou fazer? Vou pôr um pouquinho de sépia aqui. E 2 pinceladas aqui, só pra dar uma escurecida. Sim, olha só. Daí, o que aconteceu? Fizemos uma manchinha ali. Vou pegar uma tinta, acho que amarelo ouro. Amarelo ouro e vermelho escarlate. Olha só. Para você que me perguntou, perdão, que eu não lembro do nome agora, mas eu vou voltar lá no comentário e vou falar seu nome. Fez uma manchinha. Não tem problema. Vamos lá. Faz uma joaninha, uma abelhinha, uma borboletinha. Enchi de tinta essa borboleta. Cadê o vermelho escarlate? Nem vou pôr o vermelho escarlate, vou pôr o vermelho profundo, que já tá aqui aberto. Aí eu ponho o amarelo de novo, para dar uma esfumaçadinha. Bem estilizada essa borboletinha, gente. Bem artificial mesmo. Só uma decoraçãozinha no pano. Olha só. Aí eu vou pegar o pincelzinho 0. Coitadinho do meu pincel. Coitadinho do meu pincel. Pega a tinta na pontinha do pincel e vem dando uns contorninhos mais. Sim, olha só. Bem aleatórios. Em alguns lugares você pode fazer mais escurinho. Pra ficar imitando uma borboletinha. É que essa minha tinta, ela não tá bem diluída. Deixa eu pôr um pouquinho aqui de uma aguinha de clareador pra poder...
Agora limpa. Esse pincelzinho meu tá muito detonadinho, mas eu gosto tanto dele. Que ele tem esse pelinho compridinho aqui, ó, ó. Olha só. Olha, em cima da tinta branca, ó. O pelinho dele é bem compridinho. É pincel de decoração de unha que manicure usa. O corpinho também, olha, bem estilizado. As anteninhas também. Bem estilizada. Se você quiser pôr umas nervurinhas nas folhas também você pode. Agora vamos lá, terminar o arranjinho da rosinha central aqui da peça. Folha. Folha. Ai, tô pegando um pincel muito estreito, vai ficar uma folhinha pequena, vamos lá. Tinta de um lado do pincel, faz esse movimento, como se fosse uma vírgula grossa. E fica meio que em formato de balão a folha, né? Losango. Ó, tipo um losango. Aqui, duas folhinhas. Agora, vamos fazer um botãozinho aqui e outro aqui. Primeiro, eu vou trabalhar a luz do botãozinho, que nada mais é do que a mesma coisa da folha, só que com a cor da rosa. Agora, vamos fazer as sombra das folhinhas. É o mesmo movimento, só que ao contrário. Se você vem fazendo uma vírgula grossa de baixo para cá, você vai fazer o mesmo movimento, só que o inverso, daqui, da ponta da folha para dentro. Ó, da ponta da folha para dentro. Sim? Esse pincelzinho. Meu verde oliva tá tão... Eu usava bastante verde oliva, mas agora eu tô usando muito todos os outros tons de verde, daí o verde oliva eu já não uso com tanta, mas é a cor que eu mais gosto de usar. A sépala do botão. Só com uma risquinha mesmo, tá? Com esse pincel. Um cabinho. Aqui. Um outro botãozinho. Tô procurando agora as folhinhas. Tô procurando ficar mais atenta no vídeo para não ficar com a mão na frente, né? Mas acaba ficando em alguma coisa, gente. É a mania, o vício da pintura, do jeito que a gente acaba trabalhando. Fazer uns arabescos lá e cá, só pra, como eu digo, né, para encher linguiça. Dá a impressão que o desenho é maior do que aquilo que é. O pestilo lá do miolinho da rosa. E daí vamos fazer uns mesotes bem miudinhos aqui no meio, assim, só um ameaço mesmo. Pense, imagine aquilo que você quer fazer e deixe tua mão agir. Ligue a sua mão, ligue o seu punho, a sua mão com o seu cérebro e solte tua mão.
Fique, sabe, sem medo de trabalhar com a tinta, com o pincel. Vamos fazer mais uma folhinha. Eu vou dar continuidade nesse desenho, tá, gente? Mas já tá com... Nossa, já tá com 50 minutos de vídeo. Aí a gente faz umas graminhas, né? Lá e cá, do jeito que eu gosto de fazer. O brilho, que eu já falei que eu não sou de ferro, eu gosto é de ouro, muito ouro. Então, gente, olha só. Gostaram? Vou fazer outro vídeo para continuar o desenho, para não ficar muito maçante, ficar prendendo vocês por muito tempo, tá bom? Beijos, deixa o seu joinha, Consul Pintura em Tecidos. E se você gostou, lá nos comentários, deixa um coraçãozinho marrom para mim, da cor da jarra, coloca lá. Ou um amarelinho para combinar com a borboletinha, que tal? Que tal você fazer isso lá para mim? Compartilhe, dá o seu joinha, né? Se inscreva no canal, se você tá chegando aqui, de repente você viu isso aqui, se inscreva no canal. Vou tirar as tintas para poder sair um print. Ainda não consegui aprender a colocar, a postar na comunidade, postar as fotos na comunidade, mas eu vou... Outro dia eu coloquei uma, mas porque foi a minha sobrinha que veio aqui em casa e daí ela fez para mim. Mas ela explicou e eu ainda não consegui entender. Mas eu vou conseguir fazer. Então, tô tirando tudo daqui de cima para que vocês vejam. Acho que eu fiz alguma besteira. Eu tampei uma tinta. Ah, não, tá aqui. Não, tá aqui. Então, aí, gente, olha só. O desenho. Sarajane, olha só, Sarajane, que tal? Gostou assim? Tudo que vocês veem, gente, que não tá legal, pode mandar a crítica para mim, porque eu aceito, porque são críticas construtivas. E com isso eu vou aprendendo e me esforçando para que cada dia fique melhor. Porque melhor é sempre possível. Like, inscreva-se, comente e compartilhe. Tchau! Beijos, Deus abençoe!